Dicas para falar inglês tão bem quanto vocês falam português. Entendeu? Será que vocês conseguiriam se colocar na nossa pele assim? Porque muita gente fala, pô, queria falar com esse sotaque assim. Principalmente pronúncia, né? Uhum. Que eu acho que é o mais importante. O Uhum. que é que vocês diriam? A minha dica sempre é: escuta primeiro para depois falar. Então, um neném, né, uma criança vai adquirindo vocabulário, certo? Ao longo do tempo. Uma criança não nasce falando. Leva tempo uma criança a aprender o idioma assim nativo, né? Então, a mesma coisa com vocês aí que estão nos ouvindo. Paciência, vai levar tempo. Pode levar mais ou menos, tudo depende de você. Então, quanto mais você for ouvir, quanto mais você for escutar, praticar, melhor sua pronúncia, melhor sua fala, melhor a sua compreensão. É muito importante assistir seriado, ver YouTube e tal, mas se você não ler livros, você não vai adquirir tanto vocabulário. Então, é bom fazer um mix, né? Você tem que ler livros mais infantis, né? Com um vocabulário básico no começo. Você não pode chegar já querendo correr 10K, né? Se tem que 10 km, se tem que adquirir, né? Essa estamina para você fazer uma corrida de 10 km. Sim. Então, não é de um dia para o outro que você vai adquirir Então, tudo que você precisa de vocabulário. livro infantil é uma boa técnica. Livro infantil, Desenho até. seriado, desenho, escutar música. Tipo, hoje em dia, cara, hoje em dia tem tanta coisa de graça, né? Que você pode baixar no seu celular. Por exemplo, Spotify tem podcast em inglês, YouTube tem muito aula em inglês. Hoje em dia tem um monte de brasileiro que fala inglês fluente e tem um monte de americano que fala português, que dá aula online. Coloca lá no Instagram. Inglês. Vai aparecer um monte de gente. É sério, gente. Se você se esforçar, você vai aprender. Agora, não são todas as pessoas que nascem com talento, né? Tem gente que tem dom de idiomas, né? É mais fácil. Mas eu não acredito que seja impossível para ninguém, entendeu? Se você quiser, se você for se esforçar, você vai conseguir. Sim. E você? Pra mim, a minha dica sempre é gramática. Eu sou totalmente contrária à Lídia. E eu tava ouvindo sim, sim, mas eu sei, eu acho que você não é um caso único, mas eu acho que tem muitas pessoas que passaram a vida inteira assistindo vídeos, assistindo séries, ouvindo muito em inglês e ainda não conseguem falar. E ainda ficam com vergonha e até tem pessoas que eu conheço que passaram mais de 10 anos na Irlanda que ainda não falam direto. Inglês. Eu acho que a chave, pelo menos pra mim, porque o jeito que eu aprendi foi através da gramática. E eu acho que eu concordo plenamente que você tem que ouvir, você tem que praticar e ter uma conexão com o idioma. Mas eu acho que também essa parte da gramática, para a maioria das pessoas, é muito importante para conseguir Fixar. avançar. Então, fechado. Que tem pessoas que eu acho que você tem que decidir qual é o nível que você quer alcançar. Se você quer chegar a um ponto onde você consegue se comunicar e consegue se virar, mais ou menos, tudo bem, gramática não vai ser preciso. Mas se você é uma pessoa que está querendo entrar no mercado de trabalho, que vai ter que fazer apresentações, escrever, e está concorrendo vagas contra pessoas que já falam inglês, que são nativos, gramática é a chave. Mas É você necessário. lendo livros, você vai adquirir vocabulário. Também. É isso que eu tô falando. Sim, Tipo, sim. essa exposição, sem ter as regras lá, às vezes é bom pra você não se assustar. Sim. Mas Se a gente- tem gente que precisa muito ler a regra. Assim, na aprendizagem de qualquer coisa, a gente pode dividir em grupos, né? Que é auditivo, oral, kinestético, que é toque e tal, tipo, Tátil. prático, tato ou kinestético. É que, tipo, Kinestético, sim. no sentido que você põe em prático aquilo que você acabou de assistir ou ver e tal. Então, vai ser assim no inglês, ou no português, ou em qualquer outra área. Você não pode fazer só
Uma apenas linha uma só. coisa. Você Isso. não pode só ler textos Não pode e só ler ouvir. livros. Tem que ser tudo, né? Uma mistura. E falta muito as pessoas a praticarem a escrever. Uhum. Sim, também. Entendeu? Hoje em dia, tudo digital, ok, tudo bem, pode digitar, mas não pode deixar a escritura ao lado, que Uhum. isso faz parte do idioma também. Sim. Não adianta eu falar português aqui que se eu não souber escrever meu nome é Lídia, né? Tipo, Sim. Agora, uma coisa que vocês não falaram que foi essencial para as duas, mas eu acho que você tinha citado antes, que foi a motivação. Uhum. Porque É. você tinha motivação lá de conhecer o Brasil, de falar, você tinha motivação de conversar com seus amigos e tal. Sim. E às vezes o cara tá lá falando assim, pô, eu quero aprender inglês, mas mas por quê? por Sim, quê? você tem É. que saber o É. porquê. Porque senão fica tão fácil desistir. Uhum. Se você, Qualquer barreira lá, eu né? gosto de música, então eu vou ouvir algumas musiquinhas, vou aprender inglês. Se você... Não. Se você quer aprender, se você quer poder cantar em inglês, ou você quer viajar para o outro lado do mundo para trabalhar, isso é a sua motivação. Você tem que saber exatamente o porquê. E daí também achar jeitos de incluir o idioma no seu dia a dia. Isso. Sim. Tipo, Hoje do em jeito que dia- a gente faz, Hoje em dia pensando em existe português. bastante coisa, tipo, pra Uhum. você baixar no aplicativo, você pode colocar seu celular em português, Eu em já inglês, tenho, sim. enfim. Eu ainda tenho meu celular em português desde 2015. Desde o primeiro dia de português, os nossos E o professores meu tem falaram. inglês. Meu celular Professores tá em falaram, português desde Mas é muito 2013 ou bom. 14. Porque tem palavras que você nunca vai aprender se não tivesse pelo celular. Uma dica, posso te dar uma dica de um aplicativo? Claro. Se você quiser aprender inglês, português, espanhol, italiano, não usa Google Tradutor. Agora, não descarta, certo? Tipo, você pode usar, mas não depende só desse aplicativo do Google Tradutor. Por quê? Porque isso vai implicar, às vezes, na sua aprendizagem, porque às vezes você coloca lá e daí traduz exatamente a pé da letra no outro idioma e não é correto. Então, eu indico um aplicativo chamado Word Reference, Word reference. entendeu? É Word Referência. É palavra referência em inglês. Isso, Sim. Word Reference. E nesse aplicativo, você bota a palavra e é um dicionário. Ah, Entendeu? ele mostra um trecho de um livro, assim, mais ou menos, é esse? Sim. Ah, é um É É dicionário. parecido, mas é um Reference dicionário. Ah, Então, eu sei o que você está pensando. Hum. Tem um outro site que se chama Context Reversal, eu acho. uhum, Ou Reversal Context, não sei. Mas é a mesma coisa. Você pesquisa uma frase e daí dá exemplos dessa frase. uhum. em Traduzida livro. em vários diferentes jeitos. Isso, esses contextos. Uhum. O Word Reference faz exatamente isso. Tanto quanto inglês para português, português para inglês, espanhol, italiano, etc. Então, tipo, eu indico muito mais você usar um aplicativo assim do que Google Tradutor. Não descartando, mas Sim. não dependendo totalmente no Google Tradutor. Sim. O Entendeu? Google Tradutor é bom porque você fala em português e a pessoa entende inglês, né? Aí já você não aprende. Sim. O problema é que assim, você porque- depende Sim, só cria uma daquilo. dependência no aplicativo. E a Porque pessoa não na minha consegue época eu não mudar. tinha, Hum, entendeu? é. Hoje em dia Agora eu é tenho. bem melhor hoje em dia do que quando eu tava começando a aprender espanhol, por Exato. exemplo. Gente, mas peraí também, né? Vocês estão falando como se fosse na década de 80. Não, é porque assim, quando eu comecei a aprender português, por exemplo, era 2013. Tinha Word Reference? Não tinha. Só tinha Google Tradutor. Era só isso. Eu não tinha. E eu não tinha acesso sites para aprender português, nada. Só foi Google Tradutor e Luan Santana, né? Que é um cantor. Entendeu? E eu colocava as músicas dele no Google Tradutor para saber o que eu tava cantando e eu ia decorando as letras. E foi assim, aí eu aprendi, isso significa isso. Mas às vezes estava errado, entendeu? O aplicativo que mais me ajudou quando eu comecei a aprender português é um aplicativo chamado Hello Talk. Mas vamos nesse. Não, aí você tem que Hello falar Talk. inglês, Kate. Aí Mas você os tem que brasileiros falar. falam Não, Hello Talk. não, aí você tem que falar na pronúncia certa. Se a gente tá falando sobre inglês. Olha, eu tô decepcionado. Agora ela levou ele a sério, gente. Eu falo do jeito brasileiro, eu erro. Eu falo inglês
tá errado. Esse, Tudo é errado. na vida, sempre vai ter alguém te criticando. Vai deixar Olha. Mas tá tudo Calma bem. aí. Mas sim, é o Hello Talk, então. Hello Talk. Hello Talk. É um aplicativo, é parecido com tipo, WhatsApp, Instagram, sabe? WhatsApp. Não, mas ninguém fala WhatsApp. Eu tô Zap, zoando. zap. É zap zap, Então, entendeu? é parecido. As tias do Dá Brasil pra- falam zap zap. Dá pra conversar com pessoas, mas também tem um feed. Hum. E. Olha. Não. Tá vendo? E. Tá Mas quando você tá conversando com uma pessoa, se alguém fala algo errado, dá pra corrigir. Então você, tipo, toca na mensagem e dá pra ir corrigir, daí coloca linhas vermelhas nas palavras onde você errou e a pessoa escreve o jeito certo. Não conhecia Então, esse aplicativo. O que, Hello que eu Talk. fiz quando eu tava começando a escrever relatórios pra faculdade? Comecei a conversar com alguém, falei, quem quer conversar? Tô conversando com pessoas. você quer ler o texto que eu tenho que entregar pra faculdade pra ver se tá tudo bem? Olha. Mando pra pessoa, a pessoa tá lá corrigindo. Eu entrego o relatório, ainda não tiro uma nota super alta porque eu esqueci de colocar uma vírgula, alguma coisa assim. Mas O problema seria você estar falando com algum desinformado lá que não você sabia tem falar que também. escolher bem a pessoa. Porque É, tem né? pessoa que fala, tipo, sou advogada, eu faço letras, daí eu confio nessas pessoas e não outras pessoas. É difícil, viu? Se alguém mostra que tá falando certinho, que não tá usando, tipo, não sei, escrevendo. Kate, Não sei. cuidado. Não, mas quando você tá querendo entregar um relatório pra faculdade, tem que ser escrito de um certo jeito. Claro. Não- No não Brasil são todos também, a esses, gente tipo- tem as normas lá. Ai, como que Lá é? tem um nome chamado Normas da ABNT. Eu tava Sim. pensando BNT, mas é ABNT, Sim. né? Então, lembro. Tipo, eu não ia dar um relatório em inglês pra meu pai pra corrigir, porque ele fala inglês, mas ele não sabe, tipo, As normas. sim, falar Entendi. certinho pra entregar pra faculdade. Sim. Mas foi tão legal e dá Esse pra aplicativo mandar é de graça? também, sim, e dá pra mandar áudios pra pessoa também. E então no começo foi bem uma troca de idiomas, eu tava falando um pouquinho em inglês para ajudar a pessoa, às vezes a gente conversou um dia em inglês, outro dia em português. Você ainda usa? esse De vez em aplicativo? quando, porque tá. Bem interessante. porque naquela época eu não não lembro tinha, de ter não tive ouvido falar contato sobre. com a comunidade brasileira, eu tava querendo É que adquirir. todos eles moram aqui. em Sim, Dublin. exatamente. Verdade. Eu tava querendo adquirir o sotaque do Brasil e não o sotaque de Portugal, porque todos os meus professores na faculdade eram de Portugal. Então, isso pra mim foi um jeito de ter contato com sotaques diferentes, de conhecer o sotaque do Nordeste, do Sul, o Brasil inteiro, de Amazonas. Porque quando eu tava no Brasil, eu conheci apenas o sotaque de São Paulo. Isso pra mim foi muito bom, porque não tem como assistir conteúdo de um lugar só. Mas daí você se acostuma apenas a esse sotaque. Então tem muitas pessoas que, eu não entendo o sotaque britânico, o sotaque irlandês, porque gosto bem mais do sotaque dos Estados Unidos. Aí não dá. Porque vai atrapalhar muito na sua capacidade de viajar, de assistir séries legais também. E as pessoas falam, eu gosto do sotaque dos Estados Unidos, ou meu inglês é americano. Sim. Só que assistindo Friends, aquilo ali, É os caras falam completamente pensados para que aquilo atinja o maior número de pessoas possíveis. Eles Sim. não falam Do jeito que as do pessoas jeito que falam as do pessoas falam, Sim. né? Agora, vocês conseguem reconhecer sotaque brasileiro de outros lugares? Uhum. Eu consigo. Sim. Eu acho que eu não tenho muito contato com comunidade brasileira em si, porque a gente estava conversando já aqui. Tem uma comunidade na Irlanda do Norte, mas não é muito grande. Eu fui para São Paulo, conheci bem o sotaque de São Paulo. Eu, em geral, consigo identificar se alguém é, tipo, do Nordeste, do Rio, com certeza, porque não tem como esconder um sotaque carioca. Mesma coisa com São Paulo. E daí, o Sul, eles falam cantando, sabe? Mas o estado em si... Você tem mais dificuldade? Sim.
mas se Eu você não, consegue Tipo, diferenciar alguém nuances... falando, você é Rio Grande do Sul. Não. Eu acho que eu não tenho dificuldade em reconhecer sotaque, não. Eu gosto, na verdade. Eu gosto de ouvir vários sotaques. Sim, É, também. bate. E as expressões também, né? As É, expressões eu acho eu que... gosto bastante. É. Sim. Aqui não tem muita expressão não, né, em inglês. Na verdade, Você não tem. fala oxi, É, Qual é a oxi. palavra pra oxi? É esse o Oxi. problema. Porque agora quando eu tô falando inglês, eu fui com a Thalita pra assistir um jogo de hóquei no gelo. E a gente tava assistindo, eu tava conversando com ela em português também. Mas quando eu tô lá com meu pai assistindo, eu tô aqui tipo, eita, ixi, vixe, opa, eita. Não foi Thalita que tava falando isso não, né? Que Ela tava... ela tava no jogo. Não, é porque ela fala muito mais palavrão. Ela não falava, eu nunca ouvi ela falando palavrão. Sim, mas diga aí. Ah, mas essas expressões também. E a outra coisa que eu percebi depois de voltar é a falta de. No Brasil tem tantos jeitos de falar, tipo, legal, bacana, massa. Aqui, cool. Oh, cool. Nice. Cool, Nice. nice, cool. Hum. Que chato, né? Eu acho o idioma português bem mais expressivo. Uhum. E como eu sou uma pessoa bem expressiva, É. eu gosto de Nada, me expressar como bastante. assim? Eu? Expressiva, Não, eu Lídia. mudo toda hora, tipo assim, aí eu fico imitando sotaques, tipo, eu gosto Você já muito. imitou o meu sotaque. Mano. Adoro! Eu adoro. Aí eu consigo falar em vários tons de voz. Então, tipo, pra mim, imitar sotaque é muito bom. Mas eu acho que. Adquirir novos gírias, essas Sim, coisas eu com adoro. certeza. O processo de aprender um idioma. Eu quero ser fluente, por exemplo. Se divide absolutamente tudo em pequenas partes e tenta melhorar cada partezinha por 1%. Então, pensando em coisas como sotaque, em vez de pensar, eu quero melhorar o meu sotaque, você pensa, eu quero melhorar a minha pronúncia da letra R por 1%. Uhum. Eu quero melhorar minha pronúncia dessa palavra por 1%, LH, no nosso caso, que foi muito difícil pra gente. E fazendo tudo isso faz uma diferença quando você pensa, tipo, uma letra por 1%, o seu conhecimento do pretérito por 1%. Sim. Daí você vai ver uma diferença. Eu posso dar uma dica do inglês, então. Galera, pronúncia da letra R, já que você Uhum. citou, não se fala river. Uhum. River. Exato. Entendeu? Por exemplo, quando o R, que é no Brasil, né? A gente fala rio. Uhum. Aqui a galera já traduz river. Não, Sim, river. Uhum. E a mesma coisa com, em vez de falar Instagram, fala Instagram. Instagram. Melhorar a sua pronúncia de Instagram 1%. por 1%. De cada coisa. E muito bom também ter pessoas que falam pra você que você tem dificuldade com um som. Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, tinha uma amiga que falou imediatamente, que tava falando com um sotaque muito de Portugal. Falei pra ela, então, toda vez que eu falo alguma coisa que parece bem carregado, que tem muito sotaque de Portugal, por favor, me fala, porque eu não tenho noção, eu não tenho ideia. Então ela falou, o jeito que você fala, você tá falando, tipo, Brasil com L. Leia. Uhum. Ela Só falou, que é você tem que um, falar, tipo, né? Brasil. Brasil. Daí eu falei, não sabia disso. Uhum. Daí eu tava falando, tipo, bem xixi, do jeito que os Sim. portugueses falam também. Ela fala, gente, não faz isso, é mais como assim. Também o LH. Biscoito. Eu tava falando, tipo, nem sei, mulher, talvez. Mulher. Não sei. Ah, Erradíssimo. E ela falou, não para, fala de novo. Falei, mulher, fala de novo. Mulher, trabalhar. essa amiga E- também é Sim, mas liadura. ajudou bastante, porque assim você percebe que tem uma dificuldade com o som. E às vezes é só, tipo, saber. O jeito que eu tava falando durante anos, letras, tava falando letras. As pessoas falam, você tem que falar com fechado, um aberto. Falei, você tem que falar pra mim, porque eu não sei o que é. É aberto, é fechado, porque a gente não tem essa diferença aqui. Daí, alguém explicando pra mim, eu conseguindo ouvir a diferença, daí transforma totalmente o seu sotaque. Às vezes é coisinhas, então pensa nesse 1%. E não apenas sobre aprender um idioma, e também esporte, qualquer coisa, cozinha, qualquer atividade que você faz, pensa no 1%. É interessante. Esporte.
Esporte. Se bem que você tá São falando Paulo. com sotaque paulista, né? É, esporte. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.